Estamos aqui, pessoal, estamos iniciando a nossa live. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Amém. Cadê o pessoal do TikTok? Deixa eu ver se eu estou na live. Estou na live, tô. Olha isso. Maravilha, pessoal. Estamos aqui na live. Glória a Jesus. Marciano Calazans. Deus abençoe sua vida, Marciano. Glória a Jesus. Mais alguém? Cadê o pessoal daqui do TikTok? Glória a Jesus. Vai chegar agora, vai demorar um pouco. Queridos, vamos começar então a nossa palavra de hoje. Olha, começou a chegar o Maicon Soares. Deus abençoe, Maicon. Glória a Jesus. Tivemos um problema aqui, pessoal, no TikTok, tá? Por isso que a gente tá começando um pouquinho meio atrasado aí. Mas nós estamos falando sobre um assunto de crescimento espiritual e hoje nós estamos na 8ª ministração de uma série de 10 ministrações que fala sobre o crescimento espiritual. Olha, Aninha. Ô, Aninha, tive um problema aqui agora, viu? Não sei o que aconteceu, não sei com a rede aí, o que aconteceu com a rede, não estava abrindo de jeito nenhum o TikTok, tá? Inclusive o Kawaii estava bem, mas o TikTok não conseguiu abrir e por isso a gente atrasou um pouco, tá bom? Então Deus abençoe a Aninha, Deus abençoe a Antônia, Deus abençoe Tainá Maia. Pessoal, já orei, tá? Vamos começar na palavra já. Shalom, já estava preocupado. É uma prova, estava funcionando tudo normal até agora. Quando eu entrei na live, travou aqui a rede do TikTok. É só por Deus. Pastora Marta Gonçalves, Deus abençoe sua vida. Deolinda Angel, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? A Pati, a Patrícia do Robson, Deus abençoe, Pati. Manda um abraço pro Robson aí. A Erciária Santos, a Flávia, a Carolina Leblanc, a Charliane Vereia, deve ser vereadora, Marinalva Barbo, Janine, Maria Amélia, Elizabeth Ciane, Lúcis Cris, e assim a gente vai. Glória a Deus. Estou feliz que vocês conseguiram chegar aí, né? Mesmo depois desse percalço que a gente passou aí, sabendo que, querida, que é espiritual. Todo o trabalho que a gente faz para Deus tem umas resistências, a gente não entende. Tava o dia inteiro o celular, tudo funcionando certinho aqui na internet, e agora na hora que foi entrar a live ele travou a rede, entendeu? Então é complicado. A Janine começou a me seguir. Obrigado, Janine, Deus abençoe sua vida. E todos vocês que ainda não seguem o meu canal, começa a me seguir aí hoje para ajudar mesmo, para a gente alavancar esse canal, ir mais longe e levar uma palavra de Deus para mais pessoas. A Fairy Tail Fellows. Ai, meu Deus do céu, eu sou péssimo em inglês. Deus abençoe, Fairy, deve ser assim. Janine, Deus abençoe, curtiu a live. Querido, vamos entrar então na ministração. Para quem não sabe, nós estamos numa série sobre o crescimento espiritual, tá? Já falamos sobre vários temas aí dentro do crescimento espiritual. E hoje eu quero falar sobre que uma pessoa crescida, ela produz frutos. Como é que eu sei que um crente ele é crescido, ele é maduro, tá? Eu sei quando ele apresenta frutos. Se o crente só tem pulo, grito, tá entendendo? Mas não tem frutos, aí complica o negócio, tá entendendo? Complica o negócio. Uma tantada de crente que tem por aí, que fala um monte de coisa, mas só que na hora de apresentar os frutos, não apresenta os frutos. E aí fica complicado, tá bom? Então nós precisamos entender que um crente maduro, ele produz frutos. E é o que está escrito em João 15, no versículo 8, que diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus deixa claro que uma pessoa que amadurece, uma pessoa que cresce espiritualmente, ela produz frutos. O crescimento produz frutos, tá entendendo? Para a glória de Deus. Porque todas as vezes que eu me apresento como um cristão e realizo a obra de um cristão verdadeiro, Deus é glorificado. Entenderam ou não? Então, o verdadeiro crescimento espiritual nunca permanece apenas no interior do cristão, mas ele se manifesta de forma visível, por meio de frutos que glorificam a Deus e edificam as pessoas ao redor. Então, as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam ser beneficiadas pelos frutos que nós geramos. Se nós não gerarmos frutos, tá entendendo? Isso mostra que nós não crescemos. Eu tenho aqui a chácara da igreja, nós temos muitas plantas ali, né? Temos bananeira, temos mangueira, temos mexeriqueira, temos laranjeira, temos amoreiras, temos várias frutas, várias frutas. Essas frutas não teriam valor algum se elas não produzissem, esses pés de fruta, se não produzir frutos.
Se não produzir fruto, ele vai estar só ocupando um espaço e nós vamos ter que muitas vezes arrancar, porque está só ocupando espaço. E o cristão precisa entender que nós, como cristãos, se formos realmente crescidos, nós temos que dar frutos. E esses frutos têm que glorificar a Deus e beneficiar pessoas. Os frutos que eu produzo, que você produz, que a igreja amadurecida produz, glorifica a Deus e abençoa pessoas. Jesus ensinou que toda árvore boa produz bons frutos, tá? E que o discípulo é conhecido pelo que manifesta em sua vida diária. Essa palavra aprofunda o princípio bíblico de crescimento espiritual autêntico. Sempre resulta em caráter transformado, obras de amor e testemunho vivos do reino de Deus. Então, se eu sou cristão e sou maduro, eu vou glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Tá ok? Então você precisa dar conta da sua vida para Deus e você precisa dar conta para a sociedade que te cerca. As pessoas esperam de você. As pessoas aguardam, elas estão na expectativa. A Bíblia diz que a criatura que está sujeita à vaidade, ela está em expectação, ela está em expectativa, aguardando os verdadeiros filhos de Deus. Então, se nós não manifestarmos as obras de Deus, fica difícil para as pessoas saberem ou conhecerem que nós somos de fato pessoas de Deus. Deus é o agricultor e a fonte do fruto. O pai como lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15:1. Eu estive ministrando na igreja domingo e falei sobre aquele versículo que Jesus diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Se a terra foi feita por Deus perfeita, se Deus criou todas as coisas perfeitas, não haveria necessidade de Deus trabalhar. Mas por que Deus trabalha até agora? Deus trabalha até agora porque a gente dá muito trabalho. Nós, como pessoas que aceitamos a Jesus, damos muito trabalho para Deus. E aí Deus muitas vezes tem que se apresentar como um oleiro, porque ele precisa quebrar o vaso, fazer de novo. Muitas vezes Deus precisa apresentar como um carpinteiro, como foi o caso de Jesus, para poder aplanar as madeiras, né, as obras que ele tem que fazer na nossa vida, que são difíceis. Os homens, às vezes, nós não permitimos que Deus trabalhe em nós, essa é a verdade. Então esse é o fato de Deus trabalhar até agora. Esse é o fato de Jesus trabalhar também, porque nós damos muito trabalho. Tá? Há um processo de crescimento que já está descrito na Bíblia e nós precisamos percorrer essa corrida. A corrida que está proposta, como diz o escritor de Hebreus. Porém, nesse processo todo, a gente dá muito trabalho. Precisamos entender que temos que dar frutos. Ou a gente amolece o coração, se entrega por completo a Deus, procura viver de fato o evangelho, ou a gente não frutifica. E se nós não frutificarmos, a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto tem que ser arrancada, tem que ser queimada. Aí não é essa a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Por isso que nós, como igreja, precisamos amadurecer. Ok? Toda vara que estando em mim não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Aqui está mostrando claro para nós que existem muitas pessoas que estão fora do evangelho hoje, mas elas não estão fora do evangelho porque ela teve problema na igreja, porque ela teve problema com pessoas. Não, porque toda a culpa de uma pessoa fora da igreja está sempre ligada ao relacionamento. É porque o pastor, é porque o irmão, é porque o obreiro, é porque o líder, é porque isso, porque aquilo. Só que, quando a gente lê esse texto bíblico aqui, a gente percebe uma outra verdade que não é contada. Tá? Jesus diz: a vara que está em mim, se não der fruto, ela será tirada. Então muitas pessoas não estão em Cristo hoje porque elas não produziam. E porque não produziam, o Senhor Jesus a cortou. Entenderam ou não? Por isso que quem é maduro precisa entender que não dá para você ser vamos dizer assim, um agente do reino, um cristão, um discípulo no reino sem produzir. Porque a produção, ela é uma demonstração de crescimento. Uma árvore, enquanto ela estiver pequena, ela não produz. Eu estava conversando com a minha irmã hoje, nós estivemos plantando ali alguns pés de... Como é que chama aquela planta, meu Deus, que faz tempero? Coloral. Tinha um pé de coloral que estava bonito, e ela falou assim, vamos plantar mais alguns, para a gente poder ter uma quantidade maior para quando for fazer o tempero. E aí nós plantamos mais 3 pés, que já tem várias mudas lá. Nós plantamos. E aí na conversa eu falei para ela, a maioria dessas plantas que a gente planta, tipo... o coloral, a goiaba, a laranja, o limão, são plantas que começam a produzir entre 2 anos a 5 anos, tá entendendo? De 2 a 5 anos elas produzem.
Só que, entenda bem, enquanto ela estiver num período de 1 ano, 2 anos, né, 6 meses, ela não vai produzir. Não adianta, ela está ali, mas não vai produzir, porque ela é o quê? Ela é uma planta jovem, ela é uma planta ainda, uma criança, ela não vai produzir. Porém, quando ela atinge a maturidade dela, que a biologia dela diz que ela tem que produzir, ela vai começar a produzir. Porque ela alcançou, a menos que o terreno ali não dê condição para ela produzir. Mas se o terreno der condição, ela vai produzir quando chegar a idade. Então é isso que nós precisamos entender. Como servos de Deus, a Bíblia, o próprio escritor de Hebreus chama a atenção dos hebreus dizendo, pelo tempo que vocês estão na caminhada, já era para vocês serem mestres. O que ele quer dizer? Já era para vocês estar frutificando, produzindo discípulos, levando a palavra de Deus avante, e vocês estão ainda como um menino recém-nascido que precisa de leite. Então, chamando a atenção de que o tempo deles já tinha passado, entendeu? Então, nós precisamos entender que fomos chamados para dar frutos. E se não dermos frutos, a Bíblia deixa clara, sem nenhum sentimento de culpa. Deus não vai guardar sentimento de culpa, não. Se eu não produzir, ele vai cortar mesmo, ele vai passar o machado e vai cortar. E aí muitas pessoas estão no mundo, servindo às trevas, e dizem que a culpa foi do pastor, foi da igreja, foi do irmão. Não, a culpa foi porque ela ficou vários tempos na presença de Deus e não produziu os frutos. E aí o que aconteceu? Ela foi cortada. Ela foi cortada, ela vai ter que confessar seu pecado, pedir perdão para Deus, para ela ser novamente enxertada na oliveira e começar a produzir então frutos. Amém, Jesus? Não dá para ser um cristão sem produção de frutos. Assim como não dá para você ter uma árvore numa chácara, num sítio, uma árvore frutífera, que todo ano você fica na expectativa de colher um fruto daquela árvore e não vê fruto naquela árvore. Você vai arrancar ela e vai pôr outra. Eu já fiz isso várias vezes. Árvores que não produziam fruto lá na chácara, eu arranquei e plantei outra árvore. E fico aguardando o fruto. Porque essa é a dinâmica da vida. Amém, Jesus? O propósito da frutificação. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não é pouco não, é muito frutos. E assim sereis meus discípulos. Por que muitos frutos? Porque são frutos. O cristão ele tem condições de produzir frutos em todas as áreas. São frutos no relacionamento. Tá? Quantas vezes você precisa agir com amor com as pessoas, ser mais amáveis, ter o perdão no seu coração em relação às pessoas. Isso é fruto. O perdão é fruto do Espírito. Tá entendendo? Quando você perdoa alguém, quando você ama alguém, quando você tem compaixão de alguém, quando você ajuda alguém. Então são frutos que nós como cristãos precisamos ter. Amém, Jesus? E Jesus deixa claro aqui, tá? Que é para que dê muitos frutos. Muitos frutos. Porque a vara que está lá na videira, quando ela está produzindo, o pai vai lá e limpa. O pai vai lá e tira todas as coisas ruins dela para que ela venha produzir mais frutos. Porque esse é o desejo de Deus, tá? Então o propósito da frutificação é que o Pai seja glorificado e que nós demos muitos frutos. Isso está em João 15, versículo 8. Permanecer em Cristo é a base da frutificação. Não tem como darmos frutos longe de Cristo. O ser humano não tem frutos bons. O ser humano como diz a Bíblia, ele é caído por conta do pecado. Então não tem como o ser humano produzir frutos bons. Para nós produzirmos frutos bons, nós temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus. É a única maneira de produzir. Por isso que se nós não produzirmos, é uma denúncia no reino espiritual de que nós não estamos ligados à videira. Porque se nós estivermos ligados na videira, automaticamente nós vamos produzir frutos. Então permanecer em Cristo é a base da frutificação. Tá? Temos que ter dependência total da videira. Temos que nos alimentar da seiva. Temos que nos alimentar de Cristo todos os dias para que possamos produzir. Tá? Todo tipo de comportamento amável do coração de um homem vem de Cristo, não vem dele próprio. Por isso que quem está em Cristo vence a ira, vence o furor, vence a indignação, tá? Vence a vingança, né? Que na verdade a vingança é um dos sentimentos mais fomentados nos dias atuais. Né? Os vídeos, os filmes, as músicas, tudo é feito para gerar vingança no coração dos homens. E quando nós realmente somos de Cristo, nós vencemos isso por conta dos frutos que estão em nossas vidas, por conta da seiva do Messias, que nós recebemos todos os dias, que é a sua palavra.
Então está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então não adianta você querer ser bonzinho e ser producente de frutos sem Jesus. Não tem como. Você tem que estar na videira, você tem que estar na oração, você tem que estar na palavra, você tem que estar em Cristo, você tem que estar no reino. Quando nós estamos em Cristo, no reino, nós estamos na videira, o fruto vem automaticamente. O fruto, ele é um produto automático, né, da raiz daquela planta que ali está estabelecida. Então, se eu estou em Cristo, o fruto vai ser automático. Agora, se eu não estiver em Cristo, querido, aí já era. É onde vem a diferença entre o crente puro, santo, verdadeiro, e o crente carnal, religioso. Porque o crente carnal religioso, na hora que ele vai apresentar o fruto no momento de crise e necessidade, ele mostra outra coisa. Ele mostra outra coisa. Tá entendendo? Eu já vi casos, né? Inclusive até aqui onde eu moro, aqui na região, teve um caso de um rapaz que ele foi resolver um problema e ele pediu para Jesus deixar ele sozinho porque ele queria descontar o que o rapaz havia feito com a filha dele. E ele foi lá e, numa briga, numa discussão, o cara empurrou, ele caiu na calçada, bateu a cabeça e morreu. Você está entendendo? Porque ele foi resolver o problema da natureza humana e não como Jesus manda resolver. E aí ele morreu naquele dia. Então nós precisamos entender que a maneira que nós devemos manifestar os frutos tem que ser frutos de Deus. E para mim manifestar esses frutos de Deus, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que estar no reino. Então a grande chamada é essa. Por isso que se nós apresentarmos qualquer frutos que não seja do reino, tá? Aí você já declara que você não está em Cristo. Pelo menos naquele momento. Pode ter vivido a vida inteira em Cristo, mas quando chegou a crise, a pessoa perdeu o foco. Igual aconteceu com a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E Jó chega para ele e diz, mulher, tu falas como uma doida. Tá entendendo? Então, na hora da crise, os frutos apresentam. Na hora da crise, os frutos aparecem. A crise no casamento, entendeu? Aí o adultério chega, aí a pessoa não tem temor de Deus, não está na videira, vai cometer o adultério. Tá entendendo? Por quê? Porque não tem os frutos de Deus na vida dele. Agora, quem tem o fruto vai ser tentado, vai passar pela prova, mas vai prevalecer, porque tem frutos de Deus na vida dele ou dela. Então, nessa noite, entenda isso, amado. Nós precisamos gerar frutos. Isso, o fruto, ele está indicando que ali há um crescimento espiritual, tá? Então, um crescimento ali. Aquela pessoa que não brigou, que não discutiu, que relevou, que perdoou, que não agiu com vingança, que não foi para a carne, que não foi para o pecado, mesmo que ela foi tentada a tudo aquilo ali, mas ela passou por cima, ela conseguiu, é porque ali há um fruto de Deus na vida dela. E esse fruto, ele está demonstrando que aquela pessoa está crescida. Entendeu? Ou então ela está em fase de crescimento, ou ela está em franco crescimento, ela está crescendo a cada dia. Está entendendo? Agora, quando a pessoa apresenta uma obra da carne, ao invés de um fruto do Espírito, é porque ela não está, pelo menos naquele momento, ela não está na videira, ela não está tomando postura pela videira, pela palavra de Deus. Então, nessa noite, toma posse disso. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E chegou a hora de nós começarmos a viver um tempo novo, um tempo de crescimento espiritual. Tá? Sem Cristo não há fruto. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim ou nele está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O cristão só realiza obra de Deus em Cristo. Não tem como fazer isso fora de Cristo. Por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem ele você pode fazer um monte de coisa, mas não de Deus. Tá entendendo? Não do reino. Não daquilo que Deus propõe para você. Não dos frutos de Deus. Você não vai fazer. Entendeu? Sem ele você não pode. Sem Cristo nós não podemos. Você pode fazer um monte de coisa, mas nada que glorifique ao Senhor. Nada que traga crescimento para a tua vida. Nada que traga os frutos do Espírito. Você só vai fazer isso se você estiver, de fato, na videira, em Cristo. O fruto do Espírito como evidência do crescimento. As virtudes que o Espírito produz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você percebe que tudo que está aqui no fruto do Espírito são coisas que nós não temos como homens, como ser humano, a gente não tem isso? Você sabia disso? O ser humano não tem isso. Isso é tudo do Espírito.
Então, quando nós apresentamos isso, nós estamos declarando que nós estamos sendo movidos pelo Espírito. Tá? Então, isso é crescimento, isso é símbolo de crescimento. Tá, ok? A vida guiada pelo Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o crescimento vem a partir do momento que eu determino andar em espírito. E aí, eu não vou cumprir a concupiscência. Eu não vou inclinar, eu não vou permitir que o diabo trabalhe através da minha vida. Ou que a carne, os frutos da carne se apresentem. Tá bom? Frutos visíveis em boas obras, chamados para produzir obras que glorificam a Deus. Muitas vezes as pessoas falam, né, que a gente não é salvo pelas obras, porque está escrito lá em Efésios 2, né, que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Claro, a salvação é um dom de Deus, mas quem é salvo tem obras que glorificam o nome do Senhor. Essa história de dizer que você é salvo e não precisa fazer mais nada, está errado, porque não é isso que a Bíblia diz. O próprio Paulo diz, né, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu deixo de comer carne. O próprio Jesus diz, né, se te baterem na face, dê a outra. Isso é obra. Né? Se pedirem a capa, deixa a túnica. Se mandarem andar 1 milha, vai com ele 2. Tudo isso é obras. Obras que glorificam o nome do Senhor. E nós precisamos entender que isso faz parte da caminhada cristã. Tá? Que são frutos de Deus. Que geram crescimento, que determina que nós estamos crescendo. Quanto mais nós nos apegamos aos princípios, quanto mais nós nos alinharmos com a vontade de Deus, menos nós vamos dar valor a essas coisas da terra. Tá? Muitas confusões que nós vemos por aí, se as pessoas entrassem com um fruto do amor, da misericórdia, da graça, não existiriam essas contendas que tem por aí hoje. Hoje tem contenda por tudo e pouca coisa. As pessoas estão se vendendo por pouca coisa, as pessoas estão se entregando por pouca coisa, sendo que, na verdade, o que Deus manda a gente fazer, muitas vezes, nós não queremos fazer. Então, chamados para produzir obras que glorificam a Deus. Olha aqui que diz Mateus 5,16, Jesus fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem está nas trevas, eles fazem as obras nas trevas, para que ninguém identifique o autor das obras e que eles não sejam reprovados diante das pessoas, nem diante de Deus. E por isso que eles fazem as escondidas. Mas o cristão, a Bíblia diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as boas obras. Os homens precisam saber que você serve a Deus. Os homens precisam saber que por você não iria lá, mas porque você serve a Deus, você vai. Tá entendendo? Você não faria, mas porque você ama a Deus e serve a Deus, você faz. Porque você não ia deixar para lá, você não ia deixar quieto essa situação, mas porque você serve a Deus, porque você é um homem de Deus, você vai deixar quieto isso daí. Você entendeu? Isso são obras que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque através dessas obras boas, a nossa luz vai resplandecer diante dos homens. E isso é crescimento espiritual. Quanto mais você abre mão, quanto mais você desapega das coisas dessa terra, quanto mais você se apega a Cristo, ao princípio, à palavra, mais crescimento você apresenta. Tá ok? Criados para andar em boas obras, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus já preparou as boas obras e Deus quer que nós andemos nessas boas obras. Deus não quer que nós andemos nas más obras. Tem essa de cristão, falar palavrão, brigar, discutir, isso aí está errado. Está tudo errado. Deus nos fez para andar nas boas obras, para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor por conta das nossas obras, por conta das coisas que nós estamos feito. E não fazendo coisas horríveis que venham depreciar o nome do Senhor, que venham denigrir a imagem dos céus. Está entendendo? O que está acontecendo hoje. Jesus diz, Jesus diz assim, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele a quem o escândalo vier. É melhor que amarrasse uma pedra de mó no pescoço e lançasse ao mar. Porque o juízo e a sentença vai ser grandiosa para aqueles que, ao invés de trazerem boas obras que glorificam o nome do Senhor, tragam más obras que denigrem a imagem dos céus e a imagem de Deus. Então temos que tomar muito cuidado, porque tem que ter visão de crescimento. Muitas coisas que você queria fazer ou poderia fazer, você não vai fazer tão somente para não denigrir a imagem do Senhor.
tão somente para você não colocar por terra os seus ensinamentos acerca de amor, acerca de misericórdia que você tem falado tanto. Tá entendendo? Porque às vezes pregar é fácil, o duro é viver, o duro é pôr em prática, o duro é perdoar. Quantos cristãos hoje que não perdoam? E eu deixo sempre aqui a sentença que a Bíblia declara: se vós não perdoardes os pecados dos vossos irmãos ou das pessoas, vós também não sereis o quê? Perdoados. Não está escondido, isso está escrito, declarado na palavra. Tá? Então, as pessoas querem o perdão, elas precisam do perdão. E você, que tem na tua mão a liberação do perdão, tem que liberar o perdão. Tem que liberar. Então, isso é obras que glorificam o nome do Senhor. Ok? Fruto pela perseverança. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservem um coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Você percebe que mesmo o coração sendo bom, a pessoa vai ter que perseverar, porque às vezes a gente é provado ao último estágio. Tá entendendo? O diabo vai tentar fazer de tudo para fazer você desanimar da caminhada cristã. Aquela pessoa que está do seu lado, que sabe que você é cristã, vai tentar te explorar ao máximo, te humilhar ao máximo. Você muitas vezes perde a paciência. Tá entendendo? Mas a Bíblia diz que temos que perseverar nesse fruto para que possamos apresentar esse fruto para a sociedade. As pessoas precisam saber que você é um cristão diferenciado, que você é um cristão maduro, que você é um cristão reto, íntegro, centrado, tá? Equilibrado, sábio. Entenderam ou não? A sociedade precisa saber disso. E como é que ela vai saber? Você tem que manifestar os frutos para ela saber. Muitas vezes as pessoas não querem discurso mais. A pregação do evangelho hoje, ela está caindo tanto descrédito por conta de muitas pessoas que pregam e não vivem, que as pessoas estão cansadas do discurso. As pessoas querem ver agora os frutos. Entendeu? Sempre foi assim, né? Sempre os frutos, sempre as obras falam mais do que as palavras. Tá entendendo? Os frutos falam mais do que as palavras. Mas hoje muito mais ainda, por conta dos escândalos que têm acontecido no meio evangélico. E nós, como cristãos, precisamos pagar esse preço de gerar esses frutos no Espírito, essas boas obras que glorificam o nome do Senhor. Temos que fazer isso, pessoal. Ok? A disciplina de Deus gera fruto de justiça. A correção que produz a santidade. Muitos cristãos não querem ser corrigidos. E eu falo isso de confronto mesmo pessoal. Porque todos nós precisamos de sermos liderados por alguém. Nós não podemos andar desenfreado, entendeu? Sem alguém para chamar nossa atenção, para puxar nossa orelha. Tá entendendo? E quando alguém chega e chama sua atenção em algo que você está errado, você tem que glorificar a Deus. Louvar o Senhor, dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor usou aquela pessoa para me orientar, para mostrar para mim que eu estava errado. Tá entendendo? E não maldizer, e não xingar a pessoa, e não ficar de mal, e não... O que acontece? Hoje, os cristãos não querem mais ser confrontados. Hoje, os cristãos não querem ser colocados diante do princípio e dizer: olha, a Bíblia está mandando você ir para cá, você está indo para cá, rapaz, o que está acontecendo? Eles não querem mais isso. Não querem ser tratados no caráter. Entendeu? Então, a correção, ela produz santidade. A correção produz frutos. Quando nós somos corrigidos num erro que nós estamos praticando, aquilo ali vai fazer com que amanhã ou depois a gente olhe as coisas de uma outra forma. Agora, se a igreja, ao invés de tratar os erros e os pecados, ele não pode falar com a pessoa, porque a pessoa se irrita, sai da igreja, vai embora, e não quer mais, nunca mais nem ver a cara do pastor que chamou a atenção dela. Aí fica difícil. Como é que essa pessoa vai se ajustar? Como é que ela vai dar frutos? Tem que ter correção. Até uma planta no solo, ela precisa de uma correção, o solo precisa de uma correção, precisa de um tratamento, precisa de uma adubação, entendeu? Precisa passar um veneno às vezes nas folhas, precisa fazer uma poda, enfim, tem que ter um tratamento. Se não tiver um tratamento, a planta não vai gerar frutos assim, sozinha. Não vai, entendeu? Então, a correção, ela produz santidade, faz parte do crescimento espiritual. O crente tenro, o crente humilde, o crente simples, que quando alguém chama a atenção dele, ele pondera,
Entendeu? Se ele não for culpado, ele vai chegar, não, irmão, mas você tá equivocado aí, eu não fui o culpado disso. Aconteceu assim a história. Ele vai expor a situação. Mas se ele for culpado, ele vai baixar a cabeça e dizer, não, tá certo, eu tenho que me alinhar aqui, eu tô errado aqui, eu não posso mais fazer isso, tal. Entenderam? Então é isso que nós precisamos entender. Eu vi aqui o pastor Paulo Júnior falando, eu achei interessante o papel dele falar aquilo. Tá certo que muitas pessoas estão dizendo, não, você não tem culpa, você é um pastor não sei o quê, você é bom, você é isso, você é aquilo, mas ele disse, não, mas eu estava sendo muito duro, eu estava sendo, entendeu, eu falei de forma que machucou as pessoas, então eu como pastor, eu pisei na bola. Olha que lindo, maravilhoso isso aí, entendeu? Olha, oxalá todos os pastores que errassem em algum ponto, tivessem a coragem, a humildade de chegar e dizer, não, eu errei aqui, eu falei aqui, eu quero me alinhar, eu quero acertar. Então isso é frutos, amados. Tá? Frutos que nós precisamos trazer para a sociedade, porque nós não somos perfeitos, tá? Nenhum líder é perfeito, mas existe aquele líder tratável. Ora, existem líderes que são arrogantes, que estão achando que está acima de tudo e de todos, e que eles são perfeitos, e a gente percebe que está fazendo um monte de coisa errada. Entenderam? Então, precisamos crescer. O crescimento não vem pela conta bancária, não. O crescimento não vem pelo número de membros da igreja, não. O crescimento ele é pessoal, tá entendendo? Ele não tem nada a ver com o que acontece externamente. Ele é o crescimento interno, é algo que Deus trabalha no seu interior, que o Espírito dele trata com a palavra e o princípio dele no teu interior. E você decide ser cristão e ser frutífero na presença do Senhor. Dizendo, não, eu quero ir para o céu, eu quero a glória eterna e eu vou fazer o que o Senhor manda na sua palavra, eu vou andar como a Bíblia manda. Vai falhar? Vai! Mas quando falhar, Senhor, eu falhei, me perdoa. Tá entendendo? E volta, dá um passo para trás e peça para Deus corrigir, vamos para frente e vamos frutificando. Então fomos chamados para a santidade. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos, a santificação sem qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Se nós não formos santos e gerarmos frutos de santidade, santificação, precisamos gerar frutos de santidade. Palavrões. Tem crente que fala cada palavrão que eu olho e você fala, Deus, como pode? Tá entendendo? Atitudes, às vezes, fazem coisas que você fala, como que pode um cristão fazer um negócio desse? Será que a pessoa não conhece a Bíblia? Será que a pessoa não estuda a palavra de Deus? Então, nessa noite, ponha isso no seu coração. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos ser santos, nós precisamos se relacionar bem com as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, mesmo essas que estão dando mancada, pisando na bola, a gente tem que orar por elas, para que Deus possa abrir os olhos dela. Ou se ela não abrir o olho, ela vai para o inferno, vai fazer o quê? Entendeu? Se ela está pregando a palavra, se ela está ensinando a palavra e está fazendo tudo errado, né, ensina uma coisa e faz outra, aí o chicote vai estralar para ela naquele dia. Tá entendendo? Mas nós vamos orar, vamos pedir para Deus abrir os olhos, para que essas pessoas voltem a viver o princípio e a obedecer a palavra de Deus. Amém? Então nós estamos falando que frutos, ele mostra que nós estamos crescendo. As suas atitudes mostram que você está crescendo. A Aninha está dizendo, Jesus estabeleceu a igreja para dar continuidade à sua missão na terra, servindo como corpo. Exatamente. Então, os frutos mostram que você está crescendo. Se na sua caminhada você não surpreendeu ninguém com uma ação sua, é porque você está fazendo tudo que o mundo faz. Mas se você fizer algo, como diz a Bíblia, você vai surpreender. Com certeza vai surpreender. Sabe aquela pessoa que veio, que te xingou, né? E aí quando você encontrou com ela novamente, você tratou ela com amor, com carinho, e as pessoas vão olhar, como assim, fulano? Aquela pessoa falou mal de você aquele dia, xingou você lá na frente de todo mundo, te humilhou, e agora você está tratando ela com carinho, com amor. Que história é essa? Você vai dizer, filho, eu sou pautada pelos céus, eu não caminho com os princípios da terra. Entendeu? Você precisa impactar as pessoas que estão ao seu lado. E como é que você vai fazer isso? Pautando pelo princípio, caminhando pela palavra, frutificando. É o mínimo que nós como cristãos precisamos fazer. É frutificar. As pessoas precisam olhar em nós e ver frutos. Tem fruto? Tem crescimento, tem amadurecimento. Não tem frutos? Não tem crescimento, não tem amadurecimento. Simples assim. Olha que matemática fácil de entender. Como 2 mais 2 é 4. Não adianta, a pessoa pode gritar, falar o que ela quiser, ela pode pular, bater a cabeça no teto e dizer que está cheio de Deus, tal. Mas se na hora de dar o fruto ela não der frutos, acabou. Acabou. Entenderam, querido?
É essa a dinâmica do reino. Eu preciso frutificar, porque frutificar é símbolo de crescimento espiritual. A maneira como você trata o seu esposo, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você trata os seus vizinhos, a maneira como você trata os irmãos da igreja, como você trata o pastor, a liderança da igreja, tudo isso envolve crescimento espiritual. Aquela pessoa que tem crescimento espiritual, ela ama todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela procura estar ali sempre fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas, tá entendendo? Sempre liberando uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, tá? Não é nenhuma palavra de negatividade, mas sempre aquela palavra pro alto, para cima. Jesus vai abençoar, Jesus vai curar, Jesus vai fazer a obra, vamos orar, vamos crer e tal. Agora, aquela pessoa que não tem esses frutos é sempre negativa. Ah, não vai dar certo. É porque esse irmão é assim, porque aquele irmão é assado, porque aquele irmão é daquele jeito. Ela só fica olhando como é que o irmão é. Entendeu? Não é por aí. Nós não fomos chamados para ficar medindo o erro dos outros, né? Tentando descobrir o que os outros fizeram de erros. Não. Nós estamos aqui para orar, para que Deus abra os olhos deles, assim como Deus abriu os nossos. E frutificar. Amar as pessoas. Amém? Glória a Deus. O que a Aninha falou aqui? Somos a igreja e vivemos como igreja, as pedras servem para a comunhão. As pedras servem para a comunhão e serviços para a obra, para termos a organização. Amém? Então é isso. Nós temos que estar juntos, unidos, orando, buscando a Deus e frutificando o tempo todo. Se algum falhar no meio do caminho, vamos orar para que Deus abra os olhos dele, para que ele cresça. Só isso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Tá entendendo? Desde que nós estamos na caminhada, precisamos entender que isso vai acontecer, porque o ser humano é falho mesmo. Todos os seres humanos são falhos. Tá? Por mais grande que as pessoas sejam aí, os líderes, eles vão falhar. Tá? E quanto maiores forem, mais erros cometerão. Essa é a verdade. E nós precisamos orar por eles, para que Deus abra os olhos deles, para que eles não se percam. Tá? Fruto dos lábios, louvor e testemunho. Confessar o nome do Senhor. O fruto dos lábios. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, de acordo com o teu coração, saem as palavras. Por isso que eu preciso encher o meu coração com a palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler a Bíblia todos os dias, estudar a palavra todos os dias. Estar numa célula como essa todos os dias, aprender o máximo que eu puder, para encher o meu coração, para que quando as palavras vierem, sejam frutos dos lábios que confessam o seu nome, Hebreus 13:15. Para que haja frutos nos meus lábios que glorifiquem o nome do Senhor, o meu coração tem que estar lotado, cheio da palavra de Deus, tem que estar transbordando da palavra de Deus. Mas hoje, muitas vezes as pessoas não querem mais estudar a Bíblia. Não querem mais ler a palavra de Deus. Faz quanto tempo que você não pega na sua Bíblia para ler? Faz quanto tempo? E hoje com esse negócio de TikTok, Kawaii hoje, e YouTube, meu Deus, se você não vigiar, você não tem tempo. Eu vi um pastor falando o seguinte, o maior testemunho de que nós temos tempo para ler a Bíblia, e para orar, e para jejuar, e para fazer tudo que o reino pede, são os tempos que o tempo que a gente gasta nessas plataformas virtuais aí. Se você contabilizar o tempo que você passa no Kawaii, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, se você contabilizar todo esse tempo, você vai ver que todas essas plataformas, elas viram um testemunho que denuncia a gente para Deus, dizendo, olha, ele teve tempo sim, viu? Ela teve tempo sim. Tá? Eles não priorizaram, mas tempo eles tiveram. Olha o tanto que ele gastou aqui comigo. Olha o tempo que gastou com as plataformas. Então, se eu preciso ter fruto nos meus lábios, eu preciso encher o meu coração com a palavra, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então tem que se encher. Paz, Senhor Silva, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Então precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Gasta tempo com a leitura da Bíblia. Vai ler mais a Bíblia. 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia. Não vai te fazer falta, mas vai te dar uma visão de reino que você não tem noção. Tá? Em todo o tempo instruído pelo Espírito Santo de Deus, disse aqui a Aninha. Então é isso que Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Não tem como dizer que é crescido e não apresentar frutos.
Não tem. Toda a gente espera de uma árvore que tenha 2 anos e meio, 3 anos e meio, que ela comece a dar frutos. Eu estou lá com aqueles pés de mangas, de laranja, lá os pés de manga que tem, eles são enxertados no caso, o pé de manga já vem enxertado, então já vai produzir, mas aqueles que são feitos produzir semente, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele tem que produzir. É um pé de laranja, é um pé de amora, tem que produzir. Se não produzir, tem alguma coisa errada. Ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo e vai dar lugar para outra árvore. Então, nessa noite, toma isso no seu coração, que no reino de Deus não tem retrocesso. A caminhada cristã é para cima, é para frente, é para o alvo. Nós não temos como ficar parado à beira do caminho como ficou o cego de Jericó. Nós temos que entrar no caminho e caminhar. E ir juntamente com Cristo e aprender dele. Amém, Jesus? Testemunhar com as palavras é vida, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui está falando sobre a pregação do Evangelho. Os pastores com 80 anos e não dão frutos, que você diz, eu sei que pensa que não dá fruto. Eu Teovino Costa, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus numa igreja que tinha, acho que não tinha 10 pessoas nessa igreja. Não tinha 10 pessoas. E eu fui ganho para Jesus. Na verdade, assim, o processo começou com uma irmã que na época já tinha mais de 60 anos. Ela morreu agora há pouco tempo atrás, com 96 anos ela morreu. Essa irmã Maria. E essa irmã, naquela época já, a igreja era feita só de velhinhos. Ela era uma das mais novas da turma, tinha 60 e poucos anos. Era uma das mais novas. Ela era uma das mais novas da turma ali. Os outros tinham 70, outros tinham 80. E todas as vezes que eu chegava na igreja, eu era um jovem, eu tinha 19 anos na época. Todas as vezes que eu chegava na igreja, que ia começar o culto, era hábito no passado a gente chegar 10, 15, 20 minutos antes para poder dobrar o joelho e orar. E até hoje eu tenho o hábito de chegar na igreja, dobrar o joelho e orar, porque eu aprendi isso lá atrás. Todas as vezes quando eu chegava no culto, as irmãs já estavam todas lá, já há horas orando. Então, eles podem não dar o fruto de ir pregar a palavra lá fora. E eu fui ganho para essa irmã. Essa irmã tinha mais de 60 anos na época. Tá entendendo? Mas pode ser que eles não dêem fruto de evangelizar. Mas o joelho dobrado desses irmãos é tremendo. Igrejas que às vezes não valorizam essas pessoas, não sabem o valor da oração dessas pessoas. Porque como elas não vão, elas não pregam, não cantam lá na frente, são pessoas que vivem o tempo inteiro orando. E a oração delas são muito poderosas. Entenderam? Essa igreja mesmo ela cresceu muito aqui na região por conta das orações que foram feitas naquele início do nascimento dessa igreja aqui na região. Então eu digo para você bem claro, eles dão frutos sim. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, o Salmo diz que os velhos darão frutos e serão viçosos na casa do vosso Deus. Então para Deus não tem essa. Todos eles darão frutos. O fruto aqui não é um fruto apenas na questão humana, é questão espiritual. Um ato humano, quando você faz ele na palavra, ele passa a ser um ato espiritual. Quando você ajuda alguém. O próprio Jesus diz assim, Jesus diz assim, estava preso e foste me visitar. Estava com sede e me deste água para beber. Eu estava nu e me vestiste. Os discípulos disseram, mas mestre, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Ele disse, todas as vezes que vocês fazem a um desses pequenininhos, a mim me fizeste. Entenderam? Então a obra espiritual, ela se manifesta muitas vezes numa oração que você faz com uma pessoa. Uma oração intercessória que você faz. Só o fato de você se envolver no problema daquela pessoa, clamando a Deus por ela, você já está fazendo uma obra, já está tendo um fruto espiritual. Então os frutos são coisas, muito mais do que a gente imagina. Tá? É muito mais do que a gente imagina. Então é importante que você entenda nessa noite. Por isso que no reino de Deus não tem... Deus não descarta ninguém. Todos são usados no reino. Todos Deus usa de uma forma sobrenatural. E nós precisamos entender que Deus só vai usar os maduros. Deus não vai usar uma criança. Deus não vai usar uma pessoa que não tem visão, que não tem discernimento, que não tem sabedoria. Aí Deus não usa. Mas se é uma pessoa que tem sabedoria, que cresceu, que amadureceu, Deus usa ela toda hora, todo momento. E aí, essa é a vontade de Deus. Por que Deus quer que a gente cresça? Porque, vamos pegar aqui, vamos ser sinceros. De 100% dos cristãos brasileiros hoje, e eu estou falando dos cristãos, não estou nem falando de título aqui de pastor, de líder, de obreiro, nada disso. De cristãos, que dizem ser cristãos que servem a Deus.
Quantos que vocês acham que Deus está usando ele, não usando para ministrar, usando para viver o evangelho? Quantos que vocês acham que Deus está usando usando essas pessoas? Quantos que acham que Deus pode usar? Qual a porcentagem que você acha que de 100% Deus pode usar? São poucos. Está entendendo? Porque muitos não querem pagar o preço da renúncia, de abrir mão das suas vontades, de viver o evangelho como a palavra de Deus diz. Então Deus não tem como usar muita gente, porque o pessoal não está crescendo, o pessoal não quer crescer. Eu falei aqui sobre a síndrome de Peter Pan, né, lá atrás, na administração lá atrás, falando que esse personagem não queria crescer, ele queria ser menino para sempre. E os cristãos estão na mesma vibe dele, não querem crescer, querem ser só sair no culto, chegar lá, ouvir a palavra, receber a palavra, vir embora para casa. Ai, que culto maravilhoso, ai, que palavra tremenda. Só que na hora de pôr em prática, não querem pôr. Na hora de usar aquele conhecimento, não querem pôr em prática. Aí continua menino, dando problema, falando mal da vida dos outros, acusando o outro, disseminando contenda no meio do povo, e assim vai. Tá entendendo? Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que a igreja cresça. A igreja brasileira precisa urgentemente crescer. Fruto que permanece para a eternidade, chamados para frutificar e permanecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então a chamada do crescimento espiritual é que nós tenhamos frutos e permanecemos em produzir frutos, sempre dando frutos. E nós nunca nos cansemos de fazer o bem. Tá entendendo? Sempre fazendo a obra de Deus, sempre amando as pessoas, sempre fazendo a coisa certa, nunca deixando ser enganado por esse mundo e entrando, sabe, nessa multidão para fazer o mal, como diz a palavra. Já vi cristãos tomados por um espírito de vingança, dizendo assim, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque ele fez aquilo, eu fiz... Não é assim, a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, para amar as pessoas. Tá entendendo? É isso que é. Eu sei que hoje, com essa política que nós estamos vivendo, com essa polarização política, as ideias afloram e vêm e tal, e levanta muitos a tomarem partido para A, para B, para fazer isso, fazer aquilo, mas biblicamente falando, nós como cristãos, em primeiro lugar, nós precisamos decidir pela palavra de Deus, e depois as outras coisas. Amém, Jesus? Se der tempo. Não vai dar tempo. Quando a gente decide pela palavra, não sobra espaço mais para nada na nossa vida, a não ser para Jesus. Amém? Então toma posse disso nessa noite. Fomos chamados para frutificar e permanecer. Nós não podemos ser levados por esse vento de vingança, de justiça humana, de coisas, sabe, de novidades que o mundo está criando. Não, nós precisamos permanecer na palavra, amando como Jesus nos amou, amando nossos irmãos, orando por eles, pedindo a bênção de Deus. Tá? Ele pode se julgar o ser o mais esperto e achar que está se dando muito bem, fazendo muita coisa errada, mas você sabe que lá no final vai ter prestação de conta e a coisa vai ficar estreita para ele, então você tem que orar por ele agora, dizendo, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Ajuda ele, Pai. Ajuda ele. Amém, Jesus? Isso é frutos. Almas como colheita para Deus. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. João 4,36. Então nós temos uma colheita para fazer. A igreja está perdendo tempo com tantas coisas. Igual Jesus falou para Marta, 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 por que te enfades com tantas coisas? Uma só coisa é necessária. Só uma coisa, agradar a Deus, fazer o que Deus mandou. Cumprir o propósito da palavra. E Deus manda que nós devemos pregar o evangelho, que nós devemos pregar o evangelho e levar os frutos na nossa vida primeiro. As pessoas precisam ver, nós temos que ser modelo para essas pessoas. Nós temos que ser exemplos de fé para essas pessoas, através do amor, através do perdão, através da misericórdia, através da graça de Deus. Nós não podemos deixar contaminar o nosso coração com esse engano que está sendo colocado neste mundo. Porque os crescidos de Deus geram os frutos de Deus, geram os frutos do Espírito. Não fica olhando para esses frutos aí, ó, podre que o mundo está oferecendo, não. Amém, Jesus? Semeadura espiritual e a lei da colheita. O que os homens semear, isso também ceifará. Gálatas 6,7. Sentença de Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Tudo, absolutamente tudo. Se você semear os frutos do Espírito, você vai colher fruto do Espírito. Se você semear amor, você vai colher amor.
Talvez pode ser que para a pessoa que você demonstrou amor, ela vai só te demonstrar ingratidão. Não tem problema, lá na frente Deus vai levantar outro, e outro, e outro. Quando você menos perceber, pessoas estarão te honrando, pessoas estarão fazendo coisas para te abençoar, porque tudo que você fizer, você vai colher. Então faça aquilo que a Bíblia manda. Porque já que eu quero colher coisas boas. Eu quero colher bênçãos dos céus, eu quero colher gratidão, eu quero colher amor, eu quero colher, sabe, coisas de Deus para minha vida. Então eu preciso plantar isso. É o que eu estou plantando, é o que eu quero colher. Tá? Então faça isso, porque isso é crescimento espiritual. Não seja enganado. Não seja enganado. Faça o que a palavra de Deus manda. Planta o que a Bíblia diz que você tem. A Bíblia diz que Deus é que dá semente para plantar. Lá Paulo fala em 2 Coríntios 9. É Deus que dá semente para plantar. Então, se Deus dá semente, planta a semente de Deus. Não planta a semente do diabo, não, porque o diabo também dá semente. A Bíblia diz que o Senhor foi lá e plantou no campo, e quando foi à noite, o diabo foi lá e plantou também. Então, ele também tem semente. Só que nós que somos de Deus, que estamos crescendo, amadurecendo a cada dia, sabendo que logo, logo Jesus está voltando ainda, muito mais agora, nós precisamos plantar as sementes certas. Semente do reino, semente do princípio, semente da palavra de Deus. É o que Deus manda. Não é o que a tua carne manda. Não é o que a condição que você está vivendo hoje manda. Não é o que as ideologias do mundo manda. Não é o que a polarização política manda. Mas é o que a Bíblia manda. E se nós fizermos o que a palavra de Deus manda, nós vamos ter colheitas de bênção na nossa vida. E é isso que a Bíblia fala. E isso vai trazer crescimento, porque cada bênção que você recebe, mais crescimento você tem. Essa é a verdade. Mais você confia. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito é esse, meu Deus. Se ele renunciou tudo no mundo, depósito é a salvação, vida eterna, a coroa da vida. Entendeu? Estar com o Senhor para sempre. Então, ele sabia que aquilo era tão valioso, que ele disse que isso valioso está na mão de Deus, e ele é poderoso para guardar isso. Eu não vou perder. Por isso que eu abri mão de tudo, desse mundo. Tão somente para amar a Deus. Então, é esse tipo de crescimento que nós precisamos obter no reino. É semear no reino. É viver o reino. É viver a palavra. Se os cristãos do Brasil vivessem a palavra, querido, esse país seria outro. Esse país seria outro. Esse país seria outro. Tá? Esse país seria outro. Porque, graças a Deus, nós temos muito, mas muito cristão nesse país. Louvado seja o nome do Senhor, que aumente cada dia mais. Só que nós não estamos vivendo aquilo que o princípio ordena. Nós não estamos preocupados em trazer boas obras. Nós não estamos preocupados em trazer bons frutos. Se nós estivéssemos preocupados com os bons frutos, que gerariam sementes, que dariam outros frutos. Porque eu digo sempre, o maior reino, o reino mais poderoso que existe na terra, é o reino da semente. Então, se eu produzo bons frutos, se esses bons frutos produzem discípulos que produzem bons frutos, os outros discípulos que eles vão produzir serão discípulos que produzirão bons frutos. Imagine o que vai acontecer com essa nação, meu Deus do céu. Mas enquanto a nação estiver só vivendo o evangelho, só de ir na igreja, receber a palavra, chegar em casa, jogar a Bíblia do lado e viver o que o mundo oferece, nós não teremos essa explosão. Mas o dia que a igreja mudar, falar, não, eu quero crescer, não vou ser mais criança não, vou viver o evangelho agora. Não importa a igreja, se o pastor lá diz que pode, diz que não pode, se a Bíblia diz que não pode, eu vou fazer o que a Bíblia manda e já era, e vamos fazer. Pronto, dali a pouquinho, esse país está Deus do início ao fim. Eu quero ver se as potestades, se os demônios vão suportar a glória de Deus que vai descer sobre essa nação. Não vai suportar. Não vai ter espaço para eles aqui. Mas enquanto a igreja ir para a igreja, ouvir a palavra, e dizer, não, eu estou confortável assim, vivendo como eu estou vivendo, não teremos frutos. E se nós não tivermos fruto, é porque não está tendo crescimento. Então, nessa noite, essa ministração que eu tenho ministrado aqui, essa série, é para trazer essa inquietação para a nossa alma. Se você tivesse que fazer uma análise da tua vida espiritual, do tempo que você aceitou Jesus até hoje, como é que você analisaria? Você poderia dizer que você está crescendo em Cristo? Você ama mais do que quando você começou o Evangelho? Você perdoa mais do que quando você começou no Evangelho? Você tem menos sentimento de vingança hoje do que quando você começou no Evangelho? Ou tudo isso ampliou com a sua caminhada cristã e hoje você tem o Evangelho como uma capa apenas para esconder a sua vida errada?
Porque muitos usam o evangelho apenas como uma capa para esconder os bastidores da vida dele. Então, nessa noite, precisamos crescer, precisamos mudar. E mudar é de dentro para fora, é você e Deus, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com as lideranças, não tem nada, é você e Deus e a palavra. Porque naquele dia não vai ter assembleia, não vai ter congregação, não vai ter quadrangular, não vai ter Brasil para Cristo, não vai ter avivamento bíblico, não vai ter nenhuma placa de igreja. Vai ser você e Deus. Tão somente você e Deus, eu e Deus. E é por isso que nós precisamos mudar a maneira de viver. Olhar para o evangelho e dizer, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou ver. Não dê um despertalhão achando que você vai passar a perna em Deus, que não passa. Porque Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo. Por isso que nós precisamos colocar no nosso coração, não, eu preciso crescer. E crescer é se tornar tenro, é se tornar humilde, é se tornar amolecido para Deus vir e remodelar e colocar a imagem do Filho em nós, em colocar a forma de Cristo em nós, que é o que Deus quer fazer. Mas muitas vezes não consegue. Por que ele não consegue? Porque nós insistimos em não crescer. A gente está confortável em não crescer, em ser meninos e fazer tudo errado. E ainda querer ser aplaudido ainda. Glorificar a Deus com uma vida frutífera, vida cheia de frutos e de justiça, cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, Filipenses 1:11. Frutificar em toda boa obra, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, crescimento é isso, eu preciso crescer nas minhas boas obras. Eu preciso crescer em amor, eu preciso crescer em perdão, eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer Deus mais hoje do que eu conhecia ontem. Entenderam? Eu preciso disso. E como é que eu faço? Eu preciso desenvolver a minha vida e a minha comunhão com Deus. Eu tenho dito para todos os irmãos aqui que Deus tem receita pronta de chamado princípio. O princípio que é para um é para todos. Mas quando se trata de comunhão com Deus, aí já é diferente. Aí Deus não tem receita pronta. Essa receita ela é criada à medida em que você caminha com Ele. E Deus vai agindo com você na medida em que você vai liberando espaço no seu coração, na sua vida. Por isso que não tem receita pronta para comunhão com Deus. Existe receita pronta para guardar e viver os princípios, que vale para todos. Mas a sua intimidade com Deus ela é específica, ela é ímpar, ela é só tua. E você precisa desenvolver isso. Por isso que às vezes as pessoas falam, Deus falou comigo, e alguém fala, como Deus falou com você? É a intimidade dela com Deus. Quem sou eu para questionar como é que Deus fala com aquela pessoa? Como é que Deus revela para ela? Não tem como. Então eu preciso aprender que cada um de nós não temos uma receita pronta para termos comunhão com Deus. Cada um vai desenvolver essa comunhão com Deus de acordo com a sua caminhada. E é isso que Deus quer. Isso é crescimento. Quanto mais menininho você pareça para os outros, né? Quanto menorzinho você pareça para os outros, mais crescido você vai ser para Deus. Porque para os outros, vocês falam, tá vendo aquele irmão lá, é bobão, tudo é Deus, tudo tem que orar, tudo tem que fazer isso, tem que ter... E para Deus, Deus está aplaudindo, dizendo, é isso que eu quero de você, meu filho, a dependência total e exclusiva, entendeu? Então, é a tua comunhão com Deus, e você precisa ter isso. Você precisa ter o seu momento com Deus, você precisa ter a sua... Inclusive, eu estou até pensando na próxima... estou pensando na próxima série que nós vamos passar, que eu quero falar sobre intimidade, sobre comunhão com Deus. Eu quero trabalhar essa série com vocês, sobre intimidade com Deus e comunhão com Deus, porque nós precisamos, no crescimento, não tem como você crescer sem ter intimidade com Deus. Não tem como você crescer sem ter comunhão com Deus. Não tem como você crescer sem ter dependência de Deus. O crescimento passa por esses assuntos aí, por esses temas aí. E nós precisamos entender que a minha comunhão com Deus é minha, específica, ímpar. A tua é tua. Eu não sei como que Deus vai desenrolar o manto com você aí. O rolo, como diz os assembleanos. Deus vai desenrolar um rolo aí de intimidade, de comunhão com cada um de nós. Só que nós temos que desenvolver isso na nossa caminhada com Deus. Tem uns que gritam, chora, pula, bate a cabeça no teto. O outro não, tá ali quietinho, sossegado com ele. Entendeu? Outro tem que levantar 4 horas da manhã, outro é meio-dia. Enfim, Deus vai desenvolver com você a rota de comunhão. E vai ser específico. Vai ser o seu caminho, a sua forma que Deus vai fazer isso. Mas você precisa fazer isso.
Por quê? Porque sem comunhão com Deus não há crescimento. Amém, Jesus? Um pomar só revela a qualidade da árvore na época da colheita. Durante o crescimento, as folhas podem parecer bonitas, o tronco pode ser forte, mas o fruto que confirma se a árvore é realmente saudável. Não adianta ter boniteza na árvore, ter lindo o tronco, tudo, folha, e depois, na hora do fruto, negou o fruto. O que resolveu aquela árvore bonita? Que aconteceu com a figueira quando Jesus foi lá ver. Da mesma forma, a vida cristã não é medida pelos tempos de igreja. Eu tenho 50 anos de crente. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou arcebispo, eu sou o querubim, o serafim, sei lá, os títulos que dão. Não adianta nada disso. Isso daí não vai valer nada no dia lá no céu. Isso vale muito aqui, para pôr ordem no corpo, para não deixar as coisas bagunçadas, para ter gerência, administração, tudo. E importantíssimo aqui. Mas isso para Deus não vai valer nada lá em cima. O que vai valer lá é a nossa comunhão com Ele. Então, da mesma forma, a vida cristã não é medida apenas pelo tempo de igreja ou pelo conhecimento bíblico, mas pelo fruto visível do amor, santidade, serviço e testemunho que brota de um coração ligado a Cristo. Então é essa a palavra para você nessa noite. Entendeu? Que nós fomos chamados para crescer, já passamos o tempo, parou, acabou a brincadeira, o Jesus está voltando, não dá mais tempo para ficar brincando, não dá mais tempo para ser menino, vai ter que ter uma explosão de crescimento aí, rapidinho, porque Deus conta conosco e Deus quer que o Brasil seja tomado por uma unção, uma glória muito grande, que Deus vai começar a arrebanhar vidas para tudo quanto é lado. Muitas vidas chegarão a Deus, ao Senhor, e essas vidas precisam ser conduzidas, discipuladas, ensinadas, e se não tiver filhos maduros, não tem como trabalhar com todo esse contingente que há de vir depois dessa manifestação dessa glória. Amém? Então hoje Deus te chama para crescer. Será que você entendeu o que Deus falou para você hoje? Deus te chama para crescer. E eu quero orar por você nessa noite, para você que está desviado. A Nath, MHY está dizendo, faz live todos os dias, segunda, quarta e sexta. Vamos orar então, queridos? Vamos pedir a bênção de Deus? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos, queremos te agradecer nessa noite por este momento, por essa palavra. Estamos muito agraciados por essa palavra, porque é uma palavra que mostra o real problema da igreja. Muitos dos problemas que nós temos vivido hoje, meu Pai, é falta de crescimento espiritual. A arrogância tem entrado no coração dos teus filhos. O comodismo tem entrado no coração de outros. Ó Deus, o fato de não abrir mão dos nossos direitos até mesmo tem muitas vezes levado muitos a serem mimados e a quererem que as coisas aconteçam tudo em seu tempo. Mas não entendemos que com o crescimento espiritual nós vamos viver para Ti, para a Sua palavra e não para nós mesmos, e não para esse mundo. Então eu oro pelos Teus filhos nessa noite, eu clamo por eles. Eu sei que muitos já têm enxergado isso, já têm se alinhado, já têm visto que nós não podemos vacilar. O tempo está acabando, Senhor. Então eu oro pelos Teus filhos, por aqueles que estão desviados, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão, meu Deus amado, muitas vezes olhando para trás, olhando para as coisas desse mundo, valorizando mais as coisas terrenas, valorizando mais, meu Pai, os bens materiais do que a jornada cristã. Eu oro por cada um, meu Pai, e peço que nessa noite o Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor, meu Pai, leve a Tua igreja a uma mudança de pensamento, a um coração aquebrantado e contrito para crescerem. Meu Deus, eu profetizo que haverá crescimento no coração do Teu filho e da Tua filha. E que a partir, meu Pai, dessa série que nós estamos passando aqui, os Teus filhos vão crescer, vão explodir em crescimento, eles vão prosperar, e vão dar frutos, e vão ser bênção na Tua mão, serão usados como Senhor, como um instrumento de bênção para essa geração. Meu Deus, aqueles que desistiram, que desanimaram, porque foram muitas vezes enganados, roubados, porque foram lesados. Meu Deus, muitos desses que estão desistindo por conta das frustrações de relacionamento, eu profetizo que eles serão árvores
frutíferas, meu Pai, que darão muitos frutos e voltarão a amar de novo, a perdoar de novo, a viver, meu Pai, uma vida na sua presença. Eu creio que algo novo o Senhor vai fazer no coração dos teus filhos. Levanta ele hoje, levanta ela agora, Pai. Em nome de Jesus, coloca ele de novo, meu Pai, no posto de ser uma árvore frutífera. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um o crescimento e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boas obras, frutos de Deus. É isso que Deus está te chamando nessa noite. Amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Sou da comunidade evangélica Cristo é Esperança. Presta atenção, se de repente você se sentiu tocado no seu coração em nos ajudar na obra que Deus colocou em nossas mãos realizar, você que é do TikTok, nós não temos o Pix da igreja aí, tá? No TikTok. Você precisa entrar no privado e pedir para mim, para passar para você, e você vai fazer sua oferta e depois eu estarei orando por você. Os irmãos do Kawai já tem o Pix aí embaixo dos vídeos. Então faça aí a sua oferta. Quem sabe um dízimo, você talvez seja desviado do caminho do Senhor, mas sempre foi dizimista e quer continuar dizimando. A gente vai estar orando por você e Deus vai com certeza abençoar a sua vida. Quero falar para os irmãos também que nós temos um grupo. Se você está desviado do caminho do Senhor, está parado, está desigrejado, mas quer voltar à ativa, quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais os princípios de Deus, então você pode entrar em contato pelo telefone 19 99702 3477, é a nossa igreja virtual. E a partir dali você vai receber ensinamento, a gente vai estar trabalhando a palavra de Deus, mostrando para você muitas coisas que você, muitas vezes, talvez pode ser que seja uma das razões pelas quais você não está servindo a Deus. E a gente vai estar tirando aí essas dúvidas através das respostas que Deus vai nos levar a trazer para você, tá bom? Então, pega esse telefone e entre em contato comigo, que eu vou estar colocando você ali na nossa igreja virtual, ok? Também, se você não é inscrito no meu canal, querido, não saia sem você se inscrever no meu canal. E todas as vezes que você entrar na live, pega esse link e manda para todo mundo da sua rede. Traga mais pessoas para aprender mais a palavra do Senhor, principalmente pessoas que você conhece, sabe que precisa de ouvir a voz do Senhor. E nós estaremos ministrando, e com certeza Deus estará usando a minha vida para abençoar a tua vida e a vida dessas pessoas. Amém? Queridos, que Deus continue falando no seu coração. Não esqueça, segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. Estamos terminando essa série sobre crescimento espiritual, mas eu quero na sequência falar sobre intimidade, quero falar sobre dependência de Deus e quero falar sobre comunhão com o Senhor. Eu entendo que nós precisamos ver que há muitas coisas que uma pessoa que não está buscando a Deus está perdendo, está deixando de lado, tá? Por conta, às vezes, de probleminhas aí de relacionamento que você precisa superar como cristão maduro que você tem que ser, tá? Porque todo esse problema de relacionamento está ligado à questão aí de crescimento espiritual. Quando você cresce, espiritualmente você ama. Quando você cresce, você perdoa. Quando você cresce, você lança a vingança fora. Então, quando você cresce, Deus começa a manifestar na terra através da sua vida. E é isso que eu quero que você alcance. Então, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando no seu coração. E não se esqueça de se inscrever. Você que não é inscrito, vai lá e se inscreve. Amém? Beijo no coração de todos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Forte.